Alex Cavalcante é sócio no escritório Alex Cavalcante Sociedade Individual de Advocacia. Mestre e doutorando em Ciências Jurídicas, com ênfase nas áreas de risco e compliance, Ambra University, Orlando, Flórida. Pós-graduado Lato Sensu em Direito Penal e Processo Penal, Damásio de Jesus, São Paulo. Pós-graduado Lato Sensu em Direito Processual Civil, Damásio de Jesus, São Paulo. Pós-graduado Lato Sensu em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Damásio de Jesus, São Paulo. Pós-graduado Lato Sensu em Administração Financeira, Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Graduação em Direito, Centro Universitário Padre Anchieta, São Paulo. Licenciado em Filosofia, Universidade Católica do Salvador, Bahia. Esse evento ele é realizado pela Unifacamp em parceria com a OAB e vice-versa. E eu queria agradecer aqui a representante da OAB Campo Limpo Paulista, a doutora Andresa, perfeito. Aí ao fundo, idealizou esse evento, tá? Obrigado, doutora Andressa. Acho que meu contato inicial foi com ela via o doutor Márcio. Pessoal, então, vamos lá ao que interessa. O Márcio vai me auxiliar aí na medida do possível, tá? Partidos políticos e compliance, um debate acerca da sua obrigatoriedade. Compliance. Primeiro, vamos definir o que é compliance, né? Eu não sei se a maioria de vocês já teve a oportunidade de encontrar a definição do termo, tá? Compliance significa você agir em conformidade dentro de uma regra, seguir a legislação, procedimentos e demais regulamentações. O compliance ele tem uma vantagem que ele se adapta a cada tipo de negócio, né? Seja dentro do ambiente corporativo, de iniciativa privada, como também no ambiente público. Para a gente entender um pouco a gênese do que é o compliance, eu não sei se vocês já ouviram falar do Pacto Social do Thomas Hobbes, né? Alguém já leu aqui o Leviatã? Teve a oportunidade? Perfeito. Então, a ideia era o seguinte, um cenário inicial de um estado caótico, né? Onde tudo era desorganizado, não existia uma regra, não existia uma situação boa de convívio, e tendo como solução, esses indivíduos do Estado, eles criaram e se submeteram a leis impostas por um soberano, é o chamado Leviatã. Eu coloquei um asterisco na palavra soberano, porque a gente poderia estar substituindo a palavra soberano pela palavra constituinte, pela vontade democrática e pela Constituição Federal, objetivando manter a ordem e a construção de uma sociedade justa e igualitária, da sociedade civil. Então, eu entendo que o compliance, do ponto de vista filosófico, ele remete a esse pacto social do Thomas Hobbes. Se você não tem ordem, se você não tem disciplina e se você não tem método, você não consegue se organizar e você não consegue progredir e construir uma sociedade. Voltando, mais uma vez, a ideia de compliance, a concepção, o conceito é fazer as coisas em conformidade, agir de acordo com a regra, um procedimento atinente ao negócio, ao ramo, à atividade, implementar controles e mecanismos adequados às normas e legislações vigentes, ou seja, é um conjunto de disciplinas que permite mitigar riscos, alavancar resultados e detectar inconformidades. E o mais importante dentro desse tema nosso é combate às práticas de corrupção e demais ilícitos de caráter civil e penal, o que está diretamente ligado à abordagem do tema referente aos partidos políticos. Bem, eu vou tentar avançar um pouco como surgiu o compliance. A gente falou um pouco do que seria a gênese do compliance, do ponto de vista filosófico, né? Falando um pouco sobre o Pacto Social, Thomas Hobbes, numa visão um pouco mais macro do Estado. Mas vamos trazer a realidade do compliance, ou seja, quais foram as primeiras regras, como surgiu o compliance, qual foi a sua origem. Em 1906, o governo americano cria um modelo de fiscalização centralizado e regulado para as atividades na área de saúde alimentar e o comércio de medicamentos. Por quê? Você começa a ter uma atividade voltada
para alimentação e para medicamentos, você tem que ter uma regulação. Você tem que criar métodos, você tem que criar mecanismos de segurança, porque, afinal de contas, você vai direcionar esse tipo de produto para a maioria da população. Então, em 1906, eu diria que foi criado o primeiro modelo que se assemelhou a uma cultura de conformidade, que foi o Food and Drug Act. Mais adiante, em 1913, a gente teve a criação do Banco Central dos Estados Unidos, né? É considerado o primórdio do compliance, né? A ideia é o fortalecimento do sistema financeiro, você ter um sistema financeiro mais estável. Mais adiante, em 1977, diante dos problemas de concorrência enfrentados pelas empresas nos Estados Unidos com relação às empresas dos outros países, foi criada a Lei Anticorrupção norte-americana, que obrigava as empresas concorrentes das empresas americanas manter seus livros e registros de forma transparente, ou seja, as empresas de fora, por não ter uma prática de conformidade dentro da legalidade, elas levavam vantagem em relação às empresas americanas. Desta forma, foi promulgada a chamada Lei Anticorrupção, justamente para equilibrar, ou seja, ter uma concorrência e que os players de mercados, uns com os outros, concorressem em igualdade de condições, não se favorecendo de práticas ilícitas para poder conseguir abarcar uma fatia maior do mercado. Em 1988, a gente teve o chamado Acordo de Capital da Basileia com os 25 princípios. O que era isso? Era o estabelecimento nos bancos de estoques mínimos de capitais para evitar as chamadas fraudes bancárias, né? Em 1991, a gente teve a elaboração das diretrizes federais, condicionando as empresas à existência de um programa de compliance para a redução das penas. Mais adiante a gente vai ver que isso aqui foi utilizado para a criação da Lei Anticorrupção aqui no Brasil. De 2001 a 2008, a gente teve os escândalos de governança, Parmalat, a Belris, a Aeron. Inclusive, nessa época aí, para quem não é corintiano, que é palmeirense, eu acho que lembra da Parmalat quando patrocinou o Palmeiras, né? E o Palmeiras conseguiu ter uma alavancagem. Aí aconteceu a crise de 2008 e esses escândalos favoreceram as empresas a se voltarem para uma cultura de conformidade. Bem, a gente teve várias legislações e convenções nesse interim que vieram a combater a criminalidade e a corrupção ativa e passiva. A Lei Anticorrupção da Inglaterra, a Convenção das Transações Comerciais da OCDE, e também a Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA. Todas essas duas convenções, elas foram ratificadas através do Decreto 3.678 e o 4.410 aqui no Brasil. Integraram-se à legislação brasileira. Tivemos também a Convenção das Nações Unidas, promulgada do Decreto 5.680, que tinha por objetivo a recuperação de ativos decorrentes das práticas de corrupção no exterior. Tivemos a criação do Grupo de Ação Financeira pelos 7 países mais ricos, conhecido como GAF, né? Que tinha por objetivo o combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. E em 2023, mais recentemente, a gente teve a criação da Lei da Devida Diligência, evitando violações dos direitos humanos e direitos ambientais. Eu queria fazer só dar uma explicação, me estender um pouco na questão da diligência. A Lei da Devida Diligência, para quem não conhece, pode ser que alguém tenha entendimento, um grande grupo, às vezes, terceiriza as suas atividades. Por exemplo, a gente recentemente, dentro da seara trabalhista, a gente teve as terceirizações daquelas atividades que não eram atividades fins. Com a reforma trabalhista, houve a terceirização de tudo quanto foi atividade. Um banco, por exemplo, a atividade dele fim é o produto financeiro. Um empregado que trabalha no chão do banco fazendo atividade de limpeza, geralmente ele é terceirizado.
e o banco contrata essa empresa terceirizada e essa empresa terceirizada passa a prestar esse serviço de zeladoria dentro de uma agência do banco. A lei da devida diligência na Alemanha, ela veio para quê? Para que o banco que está contratando essa empresa atue para ver se a empresa está dentro da conformidade da legalidade. Ou seja, em 2023 a Alemanha veio a fortalecer esse tipo de coisa. É algo que o Brasil está começando um pouco agora. Bem, tivemos em 1992 a Lei de Improbidade Administrativa, a elaboração pela Controladoria Geral da União da responsabilidade social das empresas no combate à corrupção, né, direcionado para aquelas empresas que tinham interesses em combater a corrupção. Tivemos a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e, por fim, a Lei 12.846, a chamada Lei Anticorrupção, que é considerado o primeiro diploma de compliance no Brasil. É conhecida como Lei da Empresa Limpa, né? Em face da sua aplicabilidade às sociedades empresariais, fundações e associações, e a lei que responsabiliza a pessoa jurídica pela prática de atos contra o erário, contra a administração pública. Entre 1992 e 2016, a gente teve o guia para programas de compliance feito pelo CAD, né, que visava orientar as empresas na elaboração de um programa de compliance e a adoção de medidas institucionais voltadas para a prevenção e remediação das práticas de corrupção. E temos, em 2017, a Lei 13.460, que é a defesa dos direitos do usuário dos serviços da administração pública, que estabelece o direito do cidadão, né, a ter a informação sobre as atividades e sobre os serviços da administração pública. Aí eu coloco entre parênteses o partido político, que apesar de ser uma associação particular, ele presta um serviço público. Entretanto, ele não está subordinado à Lei de Defesa dos Direitos do Usuário de Serviços Públicos. E a gente teve também a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que monta o arcabouço da legislação dos programas de compliance. Bem, em 2018 a gente teve o Tribunal de Contas com a publicação do referencial à fraude e à corrupção, com a ideia de proteger as organizações públicas contra as práticas ilícitas. Temos aí a lei de licitações, que prima pelos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento e transparência. E os partidos políticos? A gente falou de um arcabouço aí, legislativo, plenamente aplicável à administração pública, né, às empresas, à disposição do cidadão a ser utilizado, onde eu posso estar utilizando os mecanismos nessas legislações para as empresas públicas, também para as empresas privadas, aquelas que contratam com o poder público, a exemplo da lei anticorrupção. Mas é aplicável isso aos partidos políticos? Afinal de contas, o que são os partidos políticos? Está definida a fundamentação legal no artigo 17, que fala: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, ou seja, infinidade de partidos, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. E 3, o mais importante, que diz respeito ao compliance: prestação de contas à Justiça Eleitoral. Isso aí abre uma válvula de escape para a aplicabilidade do compliance aos partidos políticos. O artigo 44, por sua vez, define de uma forma um pouco mais clara a natureza jurídica do partido político, que é o quê? Pessoa jurídica de direito privado. Bem, pegando o artigo 17, inciso 5º, e o artigo 44, a gente pode resumir que
Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado com objetivos de assegurar o regime democrático, a autenticidade do regime representativo e defender os direitos fundamentais. Isso aí seria um escopo de serviço público ou não? O que é que vocês acham? Queria ouvir a opinião. A gente pode classificar isso como serviço público? Assegurar o regime democrático, a autenticidade do regime representativo e defender os direitos fundamentais? É serviço público? Perfeito. Vamos lá. Bem, quando a gente entende que o partido político exerce um serviço público, ainda que indiretamente, a gente faz uma comparação dos objetivos e da finalidade dos partidos políticos à luz do compliance. Partidos políticos se assemelham às empresas, na medida em que ofertam seus produtos. Qual é o produto que um partido político oferta? Os candidatos. Aos seus consumidores. Quem são os consumidores? Somos nós, os eleitores, né? Com o intuito de cumprir as necessidades e os reclames da sociedade. É a mesma coisa, se você vai ao supermercado, você vai fazer as compras, o supermercado tem lá a sua estrutura, se for uma empresa, um supermercado sério, ou então que prime pela integridade, vai ter lá o seu programa de compliance, o seu programa de integridade, vai ter tudo lá estruturado. E quem são, vamos dizer assim, os consumidores do supermercado? Somos nós, né? Somos compradores, as pessoas que vão entrar lá. Com o intuito de quê? De você abastecer a sua casa, você comprar as suas necessidades. O partido político, a gente precisa entender que o que ele oferta são os candidatos. E nós, eleitores, somos os consumidores, fazendo essa comparação, essa analogia, embora seja um pouco mais profunda, tá? Esta mesma sociedade, na pessoa de cada cidadão e pela legislação pátria, ostenta o direito de proteção dos serviços prestados pela administração pública, direta e indireta. Se o partido político, ele oferta o produto candidato a você, eleitor, e esse candidato, ele vai assumir uma gestão pública, ele vai ser um elemento representativo dos anseios da população, isso aí não é um serviço público? Não tem caráter de serviço público? Assim sendo, a gente questiona a elaboração e implantação de um programa de compliance que é aplicado às empresas públicas, para os partidos políticos, pode contribuir para a redução de práticas ilícitas no ambiente partidário e na gestão pública pelos agentes políticos, aumentando a credibilidade do partido perante a sociedade. Ou seja, se eu tenho o programa de integridade dentro da empresa pública, por que eu não posso ter dentro do partido político se ele fornece os candidatos aos seus eleitores, que somos nós? Bem, a gente vai fazer aqui agora um aprofundamento. A gente costuma sempre medir determinadas responsabilidades pela movimentação financeira de algum ente, de alguma entidade ou de alguma pessoa. Em 2022, foi distribuído pelo fundo partidário aos 32 partidos com registro no TSE, 32 isso, quase 5 bilhões de reais. Exatamente essa cifra aí, dados do TSE, 4 bilhões 961 milhões 519.777 reais. Esse foi o dinheiro público que chegou na mão dos partidos políticos para poder fazer campanha eleitoral. Será que não cabe aí um programa de integridade para saber como é que está sendo encaminhada essa verba, né? Se a gente for pegar esse valor de quase 5 bilhões e a gente direcionar isso para uma política pública de habitação, a gente não resolveria o problema de habitação do estado de São Paulo, por óbvio. Numa recente consulta que eu vi, existe um déficit de em torno de 400 mil necessidade de habitações. Se a gente pega no programa Minha Casa Minha Vida, dentro da faixa 1 e 2, que são os imóveis entre 190 mil e 264 mil,
Com essa verba de quase 5 bilhões, a gente dá para construir 18.793 habitações populares. A gente não resolve, mas cria um alento. Talvez para uma cidade como Campo Limpo Paulista, como Jundiaí. Perfeito? Vou dar aqui os dados aqui só para vocês terem ideia. Essas aqui, em 2022, foram as 10 maiores legendas que receberam dinheiro do fundo partidário. Na cabeça aí do ranking aí, a gente tem a União Brasil com 757 milhões, o PT em seguida 499, o MDB 360, seguido do PSD 342 milhões, PSDB 317, PL 268 milhões. Eu ranqueei só as 10 primeiras legendas. Nós temos aí tínhamos, na época quando foi feito o levantamento, 32 partidos políticos. Bem, das 10 primeiras legendas que foram apresentadas aqui, nenhuma delas possui um programa de compliance. Tá? Ainda dessas 10 primeiras, nenhuma também tem um código de ética propriamente dito. Código de ética é o sustentáculo de qualquer organização, de qualquer entidade. Se você quer caminhar primando pela perenidade, pela conduta, você tem que estabelecer qual é a sua missão, quais são os seus valores. Então, infelizmente, não tinha um código de ética, né? Professor. À vontade. Boa noite. Boa noite. Na questão dos compliances, a lei de 95, que dispõe sobre os partidos políticos e as prestações de contas, tanto as anuais quanto as durante o período eleitoral, esse recurso, por exemplo, tem dezenas de ressalvas, mas todos os candidatos que tiveram acesso ao fundo partidário, eles passaram pela prestação de contas que acontece após a eleição. A Justiça Eleitoral obriga que todo real, seja pessoal, eu lá depositei na minha conta, ou eu recebi fundo partidário, que se trata da minoria dos candidatos, né, que concorrem aos pleitos. Acho que é bom, é importante dizer que esses 4 milhões normalmente estão concentrados nas capitais, nos seus grandes, né, então quem vai receber vai ser o presidente da República ou, né, normalmente as condições melhores. Mas a questão, tanto na prestação de conta anual, que lá no especial, quanto na condição do SPC, que é durante a eleição, posterior à eleição, isso já não seria uma forma de compliance? Como é o seu nome? Ingrid. Ingrid, muito importante sua pergunta, inclusive mais à frente eu vou explicar um pouco melhor, mas já vou te antecipar. Hoje a prestação de contas que é feita ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, é uma mera formalidade. Esse é meu entendimento, pode ser que alguém até discorde. Pelo seguinte, todo partido político ele tem o chamado, não é o compliance office do partido político, mas o tesoureiro, que é aquela pessoa que vai e faz as devidas prestações de como é que funciona. Olha, eu gastei isso aqui, junto à nota fiscal, faço, digamos assim, a conciliação e mando. Mas aí a pergunta é o seguinte, esse dinheiro vem da onde? Né? O dinheiro do particular, não do partido político. Porque hoje fica muito fácil você destinar uma verba e você pediu a emissão de uma nota para poder você justificar aquela verba. Se você não tem uma auditoria dentro do ambiente partidário, dentro da organização, talvez, digamos assim, você não consegue esmiuçar a origem desse recurso, a origem desse dinheiro. Você está falando da origem própria, das doações de pessoas físicas. De pessoas físicas, exatamente. Essa condição de compliance, você não está falando do fundo partidário. Não só. Aquele valor que eu apresentei é só fundo partidário. Só fundo partidário. Mas você está dizendo, então, no método de compliance, que é importante que haja compliance dentro das conduções de doação de pessoa física que acontece dentro do limite de teto de gasto dos partidos, é isso? Sim, também do fundo partidário. Eu entendo que tem que ter também, vamos dizer assim, um controle mais apurado dentro do partido político em relação ao dinheiro que vem do erário. Mas você não entende que é compliance, você entende bem que você não entende que é compliance as metas já estabelecidas lá em 95 em relação às prestações de contas,
o que também é previsto na nossa Constituição, as resoluções que acontecem um ano antes da eleição. Por exemplo, essas resoluções que dispõem um ano antes da eleição, você não entende que ela é compliance? Eu entendo que ela não é suficiente. Você pode até dizer que existe uma conformidade, mas essa conformidade não te dá, digamos assim, a possibilidade de você dizer que você está executando um programa de integridade. Perfeito? Nada, que é isso. Vamos lá. Entre 2017 e 2019, esses partidos políticos aqui, MDB, PDT, Podemos, PSL-PD e PT, se comprometeram a implantar um programa de compliance. E apenas o Podemos deu início em 2021 e mesmo assim não concluiu, tá? Em 2018, a gente teve um ranking de avaliação da transparência partidária. Numa escala de 0 a 10, a nota máxima dos partidos políticos, dentro dos critérios de contabilidade, dirigentes, filiados e procedimentos de estrutura partidária, a nota máxima entre 0 e 10 foi 2,5. Teve partido que não conseguiu 1 ponto. Isso demonstra o quê? Ausência do compromisso com a transparência, né? Aí a gente começa a entrar nos motivos para a implantação do compliance nos partidos políticos. Ausência de compromisso com a transparência, envolvimento dos dirigentes e mandatários em práticas de corrupção, isso é notório, né? A gente vê quase sempre. Descrença nas promessas de campanha. Partidos políticos prestam um serviço público sob autorização do TSE, ou seja, é um serviço público. Insatisfação da sociedade com a atividade político-partidária, às vezes com 60 para conversar sobre política e sobre partido. Geralmente ninguém quer mais tratar do assunto. E aquilo que você abordou, o sistema de prestação de contas perante o TSE, no meu entendimento, é uma formalidade meramente burocrática. A gente tem alguns entraves para poder a gente aplicar um programa de integridade de forma plena nos partidos políticos. E para você ter o programa de integridade, precisa estar submetido a essas legislações que estão aqui, a lei anticorrupção, lei de transparência, lei de acesso à informação. A lei anticorrupção, ela não é aplicável porque sobre o argumento de que inexiste previsão expressa e o partido político é uma entidade sui generis, né? Não visa lucro e não pode ser comparado com uma entidade paraestatal. A lei de transparência também não se aplica, né? Em função do parágrafo 2º do artigo 1º da lei complementar. A lei de acesso à informação também. A autonomia partidária é um dos entraves em função do que está disposto no artigo 17, porque o partido político, ele que organiza, ele tem autonomia para fazer o que ele quer. A multiplicidade de partidos no país também é uma dificuldade. Imagine se todos os partidos resolvessem implantar um compliance. Será que teria recurso para poder montar um compliance office, né? Isso também tem que ser colocado. Atualmente existem 22 partidos, além dos 32 de registro de 2022, existem 22 em fase de formação, né? E não existe legislação específica acerca da obrigatoriedade. A gente tem apenas projetos de lei, que a gente vai ver adiante. Bem, a gente tem tramitando no Congresso o projeto de lei 429, de autoria do senador Antônio Anastasia, né, do PSDB, que cria uma obrigatoriedade de programa de integridade no partido político. Estabelece mecanismos internos de controle, políticas e diretrizes, né, e também sanções. Uma das sanções é a suspensão do recebimento do fundo partidário. Partido político que fosse envolvido em situações de corrupção, ele ficaria suspenso de 6 a 12 meses sem receber o fundo partidário. Isso é o projeto 429 de 2017. Bem, estrutura proposta pelo projeto de lei que está em trâmite no Congresso, né? Estabelecimento de princípios, valores e missões, orientações para prevenção das irregularidades, esclarecimento acerca das condutas vedadas, treinamento, obrigatoriedade de treinamento específico 2 vezes por ano sobre legislação
eleitoral, controles internos, governanças e padrões aos seus filiados e dirigentes. Em caso de violação do programa de integridade pelo filiado pelo dirigente, seria de imediato cancelada a sua filiação. Agora, notícia triste, né? Está lá aguardando na Comissão de Constituição e Justiça desde janeiro de 2020. Né? Falta vontade política para poder ir para frente. A gente tem outros projetos também, idênticos ao 429, que é o projeto 60/2017, né, que responsabiliza objetivamente os partidos políticos pela prática de atos contra a administração pública. Também a aplicação dos partidos políticos à existência de mecanismos internos de compliance, um abrandamento aí, seria uma compilação do que tem no artigo 7º, inciso 8º da Lei Anticorrupção. E esse está um pouco mais avançado. O status dele, em abril de 2023, encontra-se avançado, entre aspas, né? Houve uma movimentação aí, encontra-se na Comissão de Tributação e Finanças da Câmara dos Deputados. Bem, quais são os benefícios que a gente pode apontar para o compliance dos partidos políticos, né? O estabelecimento de procedimentos robustos, baseados nas melhores práticas, controles internos mais apurados, diminuição dos riscos de práticas ilícitas, maior transparência em relação aos gastos, atratividade dos eleitores. Eu acho que o programa de compliance, sabendo que existe uma seriedade e uma transparência, atrai mais a participação do eleitorado ao partido, né? E as organizações da sociedade civil que desempenham um papel de intermediação, a gente fala um pouco aí do due diligence, que eu falei para vocês um pouco antes, elas estão alinhadas com os partidos políticos. Por exemplo, as associações de bairro, os consegues, né, que querem se juntar aos partidos políticos para defender uma bandeira, defender uma política pública, elas são forçadas pelo partido político a passar pelo due diligence, para saber a associação foi constituída como. Ela tem um programa de integridade dentro dela para que o partido político possa apoiar, digamos assim, as suas ideias, as suas políticas. A gente tem aí algumas outras legislações, né? A lei de licitações, que fala um pouco sobre os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, o estatuto jurídico da empresa pública, e a portaria do CGU. Não vou detalhar muito, porque já temos aí a Lei 13.460, que eu falei um pouco anteriormente, que é a Lei do Direito dos Usuários de Serviços Públicos. Se um hospital de natureza privada que tem um convênio com o ente público, com a administração pública, está submetido à Lei de Defesa dos Usuários, por que o partido político não pode estar? Né? Esse é um dos questionamentos, né? Temos aí a lei de transparência, a lei de acesso à informação e uma das mais importantes, que é a lei anticorrupção. Se o partido político implanta o programa de compliance, obrigatoriamente ele está submetido à lei anticorrupção. E a lei anticorrupção ainda traz um abrandamento, né? Partido político envolvido no escândalo, cometeu um ilícito, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo, a denúncia de irregularidades, aplicações efetivas de código de ética no âmbito da pessoa jurídica, ou seja, vai ser considerado em relação à sanção. Por exemplo, a gente viu lá que no projeto de lei, o partido político, caso estivesse envolvido numa situação de corrupção, e isso fosse, evidentemente, pelo contraditório e pela ampla defesa demonstrado, seria sancionado com a suspensão do recebimento do fundo partidário. Se ele demonstra que ele tem um programa de compliance, o que é que vai acontecer? Olha, em vez de você ficar 6 meses, você fica 3, você fica 2, porque você demonstrou que existe uma preocupação dentro da entidade partidária com a integridade. Bem, vamos falar um pouco do compliance nos partidos políticos, vou tentar avançar aí pelo adiantar da hora, em relação aos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, que é a América Latina. Estados Unidos não existe. À vontade.
A antiga lei de improbidade administrativa agora foi substituída pela nova, né, de 2021. Ela previa antigamente que pessoas jurídicas, partidos políticos, sociedade civil organizada, podia usar da justiça contra questões de improbidade administrativa. Na nova lei, pelo pouco conhecimento que eu tenho, ela permite que apenas o Ministério Público faça essa denúncia de forma formal. Então, a Facamp não pode mais entrar contra o prefeito porque fechou uma rua, por exemplo. E antigamente poderia. Qual é a sua visão dessa reformulação, dessa lei, que trata também da atuação dos partidos políticos, mas que deixa o ordenador de despesa no caráter de improbidade administrativa, e nesse caso de improbidade administrativa, os 8 anos lá, né? Enfim, tem todas as... Qual a sua opinião, pessoal? Não, eu acho que, particularmente, houve um retrocesso, tá? Mas isso não impede da gente ir lá e acionar o Ministério Público a que faça a nossa parte, né? E o Ministério Público, por sua vez, se ele não tomar uma iniciativa, ele está prevaricando, né? Eu entendo, numa situação dessa. Bem, Estados Unidos não existe a obrigatoriedade do programa de compliance, entretanto, a lei anticorrupção é plenamente aplicável aos partidos políticos, a lei anticorrupção americana. Portugal, a ideia de compliance está voltada mais para regularizar os códigos de integridade empresarial, não existe ainda uma legislação impositiva voltada para os partidos. Na Alemanha, assim como nos Estados Unidos, ocorre da mesma maneira, o combate à corrupção e as legislações inerentes à aplicação das penalidades da corrupção aos entes públicos são aplicáveis também aos partidos políticos. Na América Latina, a gente tem um cenário diferente que é muito parecido com o que é aqui no Brasil, né? Os partidos políticos eles têm grande autonomia e são regulados por leis próprias. Como é que funcionaria a atuação de um compliance officer, que é o setor, que é a pessoa responsável pelo compliance dentro de um partido político? Implementando treinamentos, avaliação, escolha dos cargos e agentes públicos com base no treinamento e na avaliação, adequação da estratégia política, avaliação de riscos, tomada de decisão e avaliação de desempenho. Duas coisas eu vejo como primordiais dentro de um programa de integridade. O código de ética e o canal de denúncia. Como é que funcionaria a apuração de um ilícito via canal de denúncia? Apura-se, classifica a tipificação e tese do ilícito, né? Seria como se fosse uma espécie de inquérito, vamos colocar dessa forma. Seria feita uma sindicância, tomada de decisão. A tomada de decisão seria a penalização da pessoa envolvida, desde a sanção, a censura, sei lá, ia depender muito do arcabouço que fosse criado pelo compliance office dentro do partido político. E após toda essa apuração, seria uma oportunidade de reavaliação dos procedimentos para se corrigir alguma falha no controle dos riscos. Justificativas do compliance dos partidos políticos. Primeiro, aquilo que a gente já sabe, os partidos políticos recebem substanciais recursos públicos, né? Existe a ausência de normatividade específica, os benefícios da implantação de um programa de compliance diante da necessária efetivação da transparência, e submissão dos partidos políticos, por sua vez, à lei de probidade administrativa, lei dos usuários públicos, diante das nuances, ou seja, do caráter de prestação de serviço público do partido político. Bem, eu vou fazer agora uma reflexão. A gente falou um pouco de compliance nos partidos políticos, comentamos em relação... Lá no início eu falei um pouco do pacto... do contrato social de Thomas Hobbes, onde a lei e o pacto social e aquela organização, ela está muito fundamentada na disciplina, na ordem e na perseverança, né? O compliance é isso, o compliance é disciplina, é ordem, é perseverança. No dia a dia nosso, se a gente, no nosso caminho, a gente não tiver ordem, a gente não tiver perseverança,
se a gente não for portador dessas virtudes, né? E aqui, como eu disse, eu falo de conformidade, eu falo de legalidade, eu falo de transparência e de ética, a gente não consegue construir uma sociedade justa, igualitária, e a gente não consegue avançar. Não que a gente vá resolver todos os problemas sociais, não é isso. Mas a gente consegue avançar se a gente tiver disciplina, ordem e perseverança, né? Agora, essas virtudes, elas podem ser utilizadas para fins criminosos, para fins ilícitos? Pode, porque elas são ferramentas, né? Já dizia Kant, né, que as virtudes podem ser utilizadas para objetivos bons e ruins. E aí a gente vê o lado negro da coisa. O crime organizado, ele se utiliza, o tráfico de drogas e tudo que existe de ruim, se utiliza dessas ferramentas, disciplina, ordem, perseverança. O que é que vocês acham? Se utiliza, né? Eles se utilizam da ordem porque eles se tornam organizados. Eles têm método através da disciplina, né? A perseverança do treinamento. A gente sabe que as grandes organizações criminosas botam crianças para trabalhar como aviãozinhos aos 7, 8 anos de idade, né? Já disciplinados para fazer o que tem que ser feito, né? No entanto, quando a gente pega essas crianças elas são disciplinadas, não que isso seja algo bom, a gente sabe que isso é terrível, tá? Deixar bem claro. Quando a gente pega essas crianças e compara ela com um adolescente de classe média que fica na frente do televisor, apertando um botão ou na tela de um celular, e quando existe um embate entre essas crianças e esse adolescente, qual o grupo que vai sobreviver? Então, é a chamada lei do menor esforço, né? Isso vale também numa visão macro, numa visão maior. Não, vou dar um exemplo aqui, mas ressalvada as coisas. Quando vocês vão no serviço público pedir um atendimento, ou vocês vão numa biqueira comprar droga, onde é que vocês são mais rápido atendidos? Será que a pessoa que você for comprar droga, ela vai parar para atender o namorado ou a namorada no celular antes de atender você? No serviço público, será que isso vai acontecer? Sabe por quê? Porque aquela pessoa não tem uma segunda chance. Então, gente, assim, existe uma frase do primeiro-ministro inglês, que eu vi na voz da filósofa Lúcia Helena Galvão, que é o Benjamin Disraeli, que ele fala o seguinte: uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Né? Se a gente não procurar se esforçar da mesma forma que os canalhas se esforçam para poder fazerem as coisas erradas, mas para o bem, a gente não constrói e a gente não faz valer o pacto social que eu falei lá na frente do Thomas Hobbes, né? Ou seja, a gente não supera as nossas dificuldades. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.